Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Pastor Olavo Amaral. Sem perca de tempo, estou trazendo um conteúdo aqui polêmico. Eu preciso saber da sua opinião. Será que eu sou muito ignorante? Será que eu estou extrapolando demais? Será que o meu amigo presbítero André também está fora da palavra de Deus? Meu amigo presbítero André, homem de Deus, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, Palavra Revelada, e também ele dá um curso toda sexta-feira. Vou deixar o link do WhatsApp do grupo que ele comanda. Ele dá um curso gratuito, com e-book gratuito. É um conhecimento tremendo. Se eu fosse você, entraria nesse link, entrasse nesse grupo para poder conhecer, conversar com ele. Entre nesse grupo, melhor dizendo, e você vai ver que é um curso maravilhoso, gratuito. Compensa. Mas o presbítero André, ele me despertou algo aí numa matéria e eu peguei alguns cortes para trazer para você aqui, que eu quero saber a sua opinião. Eu tenho certeza que até os nossos irmãos católicos não vai aceitar esse negócio. Jesus afeminado. Jesus com depilação. Jesus todo delicado. Jesus afeminado. Será que o senhor Papa, ele aceita isso? Você que está do outro lado, depois que você assistir essa matéria, eu gostaria que você deixasse a sua opinião, independente da sua denominação evangélica, do seu credo religioso. Independente se é os nossos irmãos católicos, ou evangélico, enfim, você que defende a palavra de Deus. Eu gostaria de saber se você concorda com esta aberração. Aonde vamos parar? Onde vamos parar com isso? A mão de Deus é pesada. E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o preço vem, a paga vem. E a coisa não vai ficar boa. Estão brincando com o nome de Deus. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Você que preza da palavra de Deus, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, porque é um absurdo, é uma aberração. A pessoa que inventou isso, soltou isso, para mim é usado pelo próprio diabo. E nós devemos bater em cima disso. Preste bem atenção nesse vídeo e deixe a sua opinião. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, vai ajudar muito o nosso canal, deixando o like. Não custa nada você deixar o like aí para nós, Deus vai te recompensar. Mas, por favor, assista esse vídeo, passe ele para frente e dê a sua opinião aqui nos comentários. Ou às vezes sou eu que estou errado demais. Isso é um absurdo, fazer isso com o nosso Jesus. Preste bem atenção. Você vai entender por que eu vou ler esse versículo aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Bora lá. Mônica, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Guardem isso, guardem esse verso, porque você já vai entender no decorrer dessa live. Mais para o final, você vai entender o que é esse verso, por que eu trouxe esse verso aqui, tá bom? Irmãos, é isso aqui que eu queria mostrar para os irmãos. Olha como é que está o mundo hoje. Um cartaz com um Jesus afeminado para a Semana Santa está provocando a ira de católicos. Os próprios católicos estão revoltados com isso. Repito, os próprios católicos
estão revoltados com isso daqui. Está provocando a ira dos católicos de Sevilha, lá na Espanha. O artista da obra, Salustiano Garcia, usou o filho como modelo. Meu irmão, olha o cenário. Semana Santa, olha que negócio, olha que miséria que fizeram. Meu pai do céu, misericórdia, meu irmão. Olha que coisa, não dá para acreditar num negócio desse. Eles blasfemam todo o tempo, blasfemando de Deus. O que eles mais fazem? Blasfemarem de Deus. Ainda utiliza ali, ó, esse aqui é o filho, né? Esse é o filho, esse aqui é o pai. Eles ainda jogam um terno vermelho já para poder ficar bem cravado, bem marcado a mensagem oculta que eles querem passar. Eles querem programar a mente das pessoas, é isso que eles querem. Eles querem resetar, já não basta o grande reset que eles vão fazer, eles querem resetar a mente das pessoas também. Me ligou uma chave aqui agora, resetar a mente. Será que esse chip que vai ser colocado nos humanos, mais à frente, futuramente, muitos aceitarão o chip no cérebro? Será que através desse chip eles conseguem reprogramar a mente do ser humano? Porque o objetivo aqui, meu irmão, é reprogramar a mente, desvalorizar o sagrado, desvalorizar o sagrado. Olha isso daí. Mensagem eles passam, eles vão deturpando devagar a cultura, a história, os valores cristãos, eles vão deturpando com isso daí. Isso daqui mexe com mente de jovens e crianças. Desconstruir valores cristãos. O cenário está macabro, meu irmão. Mas espera aí que tem um negócio que eu preciso te mostrar ainda que é pior. Eu não sei o que é pior. Se é o que vem depois disso ou se é isso daqui. Então, isso mesmo. Estão ultrapassando todos os limites. Todos os limites. Olha aí, ó. Criei um Cristo jovem com metáfora de pureza e belo, porque segundo Platão, beleza e bondade são a mesma coisa. Comentário do pintor Salustiano Garcia, cujo Cristo andrógeno nos cartazes da Semana Santa em Sevilha desataram enorme polêmica na Espanha. O modelo foi o seu filho. Tá aqui, ó. Meu irmão, vão pagar caro, vão pagar um alto preço. Eu tenho um vídeo aqui. Hoje eu quero que a live seja breve, tá bom? Vamos ver aqui, tem um vídeo aqui, ó. Entre a sexualização e a homofobia, cartaz da Semana Santa da Sevilha gera polêmica. Eles têm isso como obra de arte, meu irmão. De arte, obra de arte. Isso é uma obra de arte. Isso aqui é uma desgraceira, esse negócio que fizeram. Misericórdia. A Sete Trombetas está colocando: o mundo jaz no maligno, João 5,19. É verdade, o mundo jaz no maligno. Deu para ver aí o nível de misericórdia. A Igreja Católica está lascada com esses povos. A Igreja Católica não aprova isso. Não aprova de forma alguma. Só que quem que está lá comandando, né? Quem que está lá comandando? É complicado, porque nós temos isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Temos esse negócio aqui que eu preciso te mostrar também. Não é só na Igreja Católica, não. Você tem coisa muito pior na Igreja Evangélica. Tem coisa pior na Igreja Evangélica. Hoje tem igreja para tudo. Para tudo. O anormal está virando normal, meu irmão. É sério o cenário que nós estamos vivendo do anormal virando normal. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. O Papa diz não temer os católicos. Ele não está com medo. Ele está liberando tudo mesmo. O Papa diz não temer católicos por bênção a casais. Está tudo liberado, meu irmão. Evangelho é para santificar a todos, não para separar quais pecadores podem ou não podem estar na igreja, disse o Papa Francisco. Tá aí, ó. É o tempo que nós estamos vivendo, né? É o que vem surgindo por aí. Pera aí que eu tenho um negócio importante para te mostrar, hein? Aguenta aí. Papa rebate a crítica à bênção a casais. Cristo chama a todos. Tá aí, ó. Cristo chama a todos. Aqui, ó.
O evangelho é para santificar a todos, claro, desde que exija boa vontade, e é necessário dar instruções precisas sobre a vida cristã, mas pecadores somos todos, porque então fazer uma lista de pecadores que podem entrar na igreja e uma lista de pecadores que podem estar na igreja. Este não é evangelho, afirmou ele em entrevista exclusiva ao jornal italiano La Stampa. Então, meu irmão, tá aí, ó. Ele reagindo, ele não tá com medo de católico nenhum, ele tá indo para cima mesmo, tá liberando tudo, tá tudo normal, tá tudo liberado. E assim, a Igreja Católica tá perdida com esse papo. Para uma organização, trazer um negócio desse, uma organização da Igreja Católica, a figura de um Jesus afeminado, meu irmão, é porque é o fundo do poço para a Igreja Católica. Os católicos estão irados com isso aqui. Agora, voltando agora no começo da live, que é o verso que eu trouxe para os irmãos, que é 2 Timóteo capítulo 4. Agora vamos para a igreja evangélica. Olha só. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não suportarão ouvir o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, não suportarão, tá? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, amontoarão para si pastores, líderes, conforme as suas vontades. Então, se algo na palavra de Deus não me agrada, e o pastor está pregando ali coisa que eu não acho que está bom, não está me agradando, não está fazendo a vontade da minha carne, então eu vou sair dali e vou pegar ali, vou ver um pastor que prega de acordo com aquilo que se adapta a mim, né? Se adaptar a palavra de Deus, né? Estão adaptando a palavra de Deus. E não a pessoa se adaptando à palavra. Não, hoje está ao contrário. A palavra ela tem que ser mudada e não a pessoa. Hoje as pessoas mudam a palavra, mas não mudam elas. Um exemplo, teve um debate, não sei se você ficou sabendo, se você não ficou sabendo, você vai saber agora, de um pastor teólogo conservador e de um pastor, né, suposto pastor inclusivo, e o negócio pegou fogo. Quer ver comigo esse debate? Quem topa ver comigo agora esse debate? Lembra que ele teve um debate com Lana Holder? Então agora ele debateu com um pastor, suposto pastor da igreja inclusiva, e o debate pegou fogo. O pastor César Cavalcante, que é direito pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, exerceu funções de assessor jurídico na Secretaria de Justiça, lotado no Procon do Rio de Janeiro, e assessor jurídico da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, junto à OAB do Rio de Janeiro, homoafetivos e da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, muito boa tarde, pastor Marcos, é um prazer poder recebê-lo hoje. É um prazer estar aqui com vocês, pastor Bispo G e pastor César. Uma alegria a gente poder estar compartilhando da palavra de Deus. Aumenta o volume aí, porque acho que o som está baixo. A palavra de Deus também faz parte de uma introdução a acolher vidas, né? Acolher pessoas. Perfeito. E temos mais uma vez aqui com a gente, né? Ele, aliás, a pessoa essencial, o pastor César Cavalcante, que é pastor da Igreja Genuína e é o reitor da Faculdade Bethesda e âncora no programa Crescendo na Fé, debates e soltando o verbo na Rede Gospel FM. Muito boa tarde, prazer estarmos juntos. Bispo G, prazer, primeira vez que a gente troca de lugar aqui, óbvio que é muito mais desconfortável participar como debatedor, mas que Deus nos dê graça. Pastor Marcos, boa tarde, prazer, Deus abençoe, e que esse nosso bate-papo seja de alguma forma usado para a glória do nome do Senhor Jesus. Perfeito, então a pergunta já foi lançada: o que a Bíblia fala sobre teologia inclusiva? Então acho que vamos já dar oportunidade, pastor Marcos Gladson, já falar o que a Bíblia fala sobre teologia inclusiva. Então, é importante a gente falar algo já de início. Quando
eu falo de teologia inclusiva, a gente fala de teologia inclusiva, a gente não quer afrontar a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, eu creio que o seu autor é Deus, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar alguns temas e entender que a Bíblia ela foi inspirada e não psicografada pelo Espírito Santo. Então, nas traduções, acabam sim havendo algumas tendências que acabaram excluindo algum grupo, né, durante a sua história. Nós vimos isso com os negros nos Estados Unidos, nós vimos com as mulheres em determinados tempos, quando as mulheres eram excluídas dos altares de ministrar, e a bola da vez acabou ficando com a comunidade LGBTQIA+. Então, o que a Bíblia fala de teologia inclusiva, o que a gente tem que entender é que a gente precisa, acima de qualquer coisa, ter a coragem de falar do amor de Deus a todas as pessoas e crer num Deus que não faz acepção de pessoas. Perfeito. Bom, eu acho que esse é um ponto fundamental. Acho que todas as igrejas pregam e ministram isso, né? Em termos de a gente não fazer qualquer tipo de segregação em relação às pessoas, né? Mas aí no caso, aqui talvez o que a gente possa entender, no caso da inclusão, seria o que a Bíblia fala, né? O que ela coloca assim para que possamos falar que há um favorecimento, que existe realmente. Existe na Bíblia algum tipo de favorecimento para que, vamos dizer assim, a comunidade, vou chamar de comunidade, porque é um monte de termos, né? Possa hoje ver ou ter uma igreja, ou exercer um chamado e assim por diante, pastor César Cavalcante? Bom, pegar aqui com permissão um pedacinho da fala do pastor. De fato, alguns segmentos da sociedade já sofreram com algum tipo de segregação. No caso, eu acho que ele fez menção à igreja americana, por exemplo, quando fala dos negros, aqui no Brasil mesmo também. Mas acho que o nosso campo de trabalho tem que ser a Bíblia e não a experiência, né? A experiência das pessoas que falam da Bíblia. Na Bíblia não existe esse tipo de segregação de pessoas para se aproximarem de Deus. Em Gálatas, o apóstolo é claro em dizer que em Deus, que na fé, não tem homem nem mulher, escravo nem livre, judeu ou grego e tal. E quando Paulo se posiciona dessa forma, ele é um avanço gigantesco, inclusive, para a cultura greco-romana da época, né? Agora, Deus faz acepção de pessoas para receber essas pessoas na fé? Não, todas as pessoas são bem-vindas, vindas de qualquer tipo de experiência, de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de tendência, de qualquer tipo de comportamento, de qualquer tipo de situação. A graça de Deus, a Bíblia diz que se manifestou salvadora, trazendo salvação, oferecendo a salvação a todos os homens. E no second time dessa experiência com Deus, vem o princípio bíblico da santificação, onde algumas práticas, biblicamente falando, são proibidas, e eu não vejo aí que há um tipo de acepção por parte de Deus, mas o caráter da graça também é pedagógico, é educativo, e a Bíblia é clara, né, a respeito de alguns tipos de comportamentos, e a homoafetividade, e me perdoa se eu falar algum termo que lhe machuca, porque eu realmente não sei exatamente como me comporto, mas não é por maldade. Hoje em dia a gente fica meio preocupado, eu não sei, nunca sabe o que expressa, né? De vez em quando muda os tipos de terminologias, então e aí você fica à vontade para me corrigir e falar, não usa esse termo, usa tal, e para mim tá tudo bem. É isso. Perfeito. Agora, eu percebi aqui, né, até pelo o seu currículo, que você é assessor jurídico da Comissão de Defesa, Comissão de Direito Homoafetivo. Eu acho que assim, uma grande polêmica que tem é o fato de alguém que exerça, né, ou tenha, ou viva a condição homoafetiva, de ministrar, de ser um pastor, de estar à frente, né? No caso aqui, você defende, você é também um pastor. O que a Bíblia dá de respaldo para que possa exercer o ministério, no caso de uma pessoa que tem essa união homoafetiva, ou seja,
assim, né, dessa maneira. Então, pastor César, você pode se referir de qualquer forma, não é? É lógico que a gente está num debate para a gente poder estar aprendendo também. Eu também quero aprender como eu me refiro da forma certa, entendeu? Compartilhar. Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. Quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade, ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena assim, condena o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva, mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, não é? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia. Eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, né? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, doutorado no Brasil e em outro. Já comenta aqui, meus irmãos. É pecado ou não é? Eu já sei a resposta suas, mas só para os irmãos engajar aqui comigo. É pecado ou não é? Duas pessoas do mesmo sexo têm relação. É pecado ou não? Comenta aí. O que você acha aí? Comenta aí. Pode estar ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos botar aqui. Os países do mundo como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então já foi masturbadores, é uma palavra assim muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem. E aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então é uma Bíblia com texto autorizado. Se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual, sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto, e não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor. E o que você acha, então, Sr. César Cavalcante, dessa afirmação de que não há restrição nenhuma na Bíblia em relação até os termos serem mudados, sodomita ou não? Como... Eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Josefo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião, até porque se a gente vai fazer, por exemplo, exegese
e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, esse afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. Eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui, porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu, mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. Perfeito. E até no caso do amor, né, se a palavra, se não me engano, é a palavra que é uma palavra totalmente diferente do amor de homem e mulher, né, o ágape, né, ou filéu, que são dois tipos de amor que não é de homoafetividade no contexto sexual, né, vamos colocar assim. Acho que... Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico, por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não só nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né, tradutore. Isso é verdade, tradutor, né? Isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem intenção. E aí, por exemplo, Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação que foi colocada lá é, na verdade, a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se faziam isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel. E lembrando que
O mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar 2 tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21, 16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico. Né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico. É um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas? Sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toivá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. Para isso... Todas as vezes, pastor, que ela se refere do Antigo Testamento, elas estão ligadas à idolatria cultual. Tá, então vamos lá. Eu apresentei Levítico 20, 13. Se você for ver lá, você vai ver idolatria cultual sempre. Ok, então ficou fácil. Eu apresentei Levítico capítulo 20, versículo 13. O texto diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok, aonde está a idolatria aqui? Então, você tem que ir no texto original, no Toevá. Vamos lá. Se você qual é a passagem? Eu posso até pegar vamos aqui. De novo. Se você pegar um texto no hebraico, aí você tem que fazer uma referência de todos os textos. Se eu soubesse, eu tinha até trazido aqui. Você faz uma referência de todas as vezes que a palavra Toevá aparece no Antigo Testamento. Todas as vezes ela aparece no sentido de idolatria cultual, significando idolatria cultual. Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler o texto em hebraico. O senhor lê hebraico? Um pouquinho. Nesses textos eu consigo. Então, mas o senhor é alfabetizado em hebraico bíblico? Eu fiz hebraico bíblico e grego bíblico. Então vamos lá comigo. Veish, ou seja... Oi? Deixa eu ver se tem aqui na Bíblia de Jerusalém, nessa parte, porque também ela tem bons comentários, mas vai falando aí. Bom, Veish... Eu queria que você acompanhasse aí. Bom, você está com a Bíblia em português, pastor. Então, é porque ela tem os comentários, aí ela pode nos ajudar, tá pegando. É porque eu não tô com a Bíblia aqui em hebraico. Qual é a passagem? Só para eu... Então, é que assim, ó, eu posso ler em hebraico sem problema algum, mas é que o texto é só a palavra toivá aqui, mas eu posso ler aqui a palavra. É que eu vou ler ali em hebraico, o senhor está com a Bíblia em português aí, vamos lá. Veish, Asher, Ishkar, Ishkav, Et, Zahar, Mishkevei, Isha. Ou seja, se um homem, Ish, se deitar com outro homem, outro Ish, como se fosse Isha, como se fosse uma mulher, Toevá, Assu, ou seja, cometeu uma... aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu estou lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não... Ok. O que eu estou dizendo é que, quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim, toda vez, essa palavra, ela quer dizer algum tipo de imoralidade, é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você está certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Levítico 18, 22, e aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder... Aqui é Bible Hub, tá? Aqui, ó.
Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Levítico 18, 22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, outra também é a mesma coisa. Correto? Não está correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando a palavra aparece, ela está cercada de alguma questão cultural. Eu disse assim, me mostra aqui em Levítico 20:13. Vou mostrar aqui. Aqui tem todas as referências tá dela. Bom, Levítico 20:13, tá? Pode ir. Aqui, ó. Nome feminino, abominação, tá? Esse aqui, ele tem uma igreja. Aqui, ó. Tem uma igreja, ele é casado com outro homem. Aqui, qual o texto que o senhor está lendo? 18, 22. Não, pode ler à vontade, eu acompanho aqui. Aqui, ó, censo, aqui, ó, ritual. Aí vamos lá, ó, às vezes que aparecem a mesma passagem como ritual, tá, de idolatria. Êxodo 18, 22, Gênesis 46, 34, Gênesis 43, T2, Salmo 89, 9, Deus e outras pessoas, se referindo a Deus. Deuteronômio 14, 13, Jeremias. Então, se o senhor não se importa, pastor, se o senhor não se importa, por exemplo, repete para mim os textos. Aqui são muitos. Então, não tem problema, repete, eu anoto, sem problema. Vamos lá. É porque assim, a gente vai ficar chovendo no molhado. Você vai querer dizer. Então, pastor, eu estou te pedindo uma coisa que o senhor não está dando. Então precisa ficar claro. Precisa ficar claro assim, ó. Eu trouxe um argumento que o senhor não está respondendo. Tá tudo bem, mas citar um monte de textos sem responder a questão colocada na mesa não é argumento. Que essa mesma palavra, toevá, aparecem como ritual. Então, vamos ler o primeiro texto, qual que é? Gênesis 43, 32. Gênesis 43, 32, vamos ler. Vamos lá, Gênesis 43, 32, vamos lá. Não, troquei. Gênesis 46, 34. Então, 46, 34. Êxodo 8, 22. Êxodo 8, 22. Gênesis, eu falei 46? Gênesis? 46, 34. 43, 32. Salmo, Gênesis também, 43? 43. Salmo 89, 9. Salmo 89, 9. Vamos lá. Então vamos lá. Gênesis 46, 34. Bom, então nós paramos, ficou na seguinte dúvida, né? Foi colocado o termo abominação em vários locais que foram encontrados no original no hebraico, como se fosse alguma coisa ligada a cultos, né? Ligado, cultos pagãos, cultos pagãos. Aí ele citou aqui alguns versículos, eu falei, então vamos lá. Aí quando eu comecei a procurar aqui já deu a hora, mas vamos lá. Vamos lá. O primeiro texto que ele citou é Gênesis 46, 34. Então vamos lá descobrir se lá está referindo a algum culto pagão. Diz assim, 33, 34, perfeito de contexto. Quando o faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora. Tanto nós quanto nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não tem nenhum tipo de relação aqui, pastor. Ele está falando que os pastores, porque a experiência dos filhos de Jacó era pecuarista. Então, quando eles fossem diante de Faraó, ser pastor para eles não era bem visto. Não tem absolutamente nenhum tipo no primeiro texto que o senhor cita, né, que é Gênesis 46. Eu estou fazendo referência por mim mesmo, que eu peguei foi a Bible Hub, e é onde ela cita. Não estou falando eu estou da minha cabeça afirmando isso. Então a Bible Hub está errada. Não está errada, porque se você ver bem, era uma questão do contexto teológico. Então vamos lá. A Bible Hub, o assunto que o senhor pegou não está certo, porque os textos que o senhor está citando, o senhor citou vários textos, eu posso ir um por um, sem problema algum, só que eles não dizem o que o senhor está dizendo. Então só citar textos avulso não vai ganhar o debate. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Presbítero André, ele está por fora ou ele está certo? Eu estou falando demais ou estou certo? O que você achou aquele pedacinho do pastor César Cavalcante, homem de Deus, se depara com outro pastor de igreja inclusiva que aceita tudo, né? A turma do amor, do arco-íris, né? Da turma colorida, e o governo está aí aceitando tudo, colocando tudo, né? Que não pode falar nada, que agora nós estamos em uma censura pesada, que temos que aceitar as coisas erradas conforme a Bíblia não aceita, né? Que agora tudo é amor,
Se nós formos agir pelo lado da Bíblia, nós somos errados, nós somos homofóbicos, nós somos perseguidores, nós somos, não temos amor, não aceitamos a pessoa, né? Então, quer dizer, eu gostaria de saber da sua opinião. Está certo fazer isso com a imagem de Jesus, com a pessoa de Jesus, com o nome de Jesus? Deixa aqui nos comentários. Eu encerro o vídeo dessa maneira, querendo saber do seu comentário, da sua opinião, em uma aberração dessa que eu te trouxe hoje, para que você dê a sua opinião. E eu só tenho uma coisa a dizer: a mão de Deus é pesada. Que Deus te abençoe. A chave Pix do meu ministério está aqui embaixo. Se você puder abençoar o meu ministério, 70 vezes 7. Eu sei que já entra uns engraçadinhos aqui, mas 70 vezes 7 é perdoar. Mas eu estou profetizando 70 vezes 7 na sua vida, tá bom? Já temos algumas pessoas com nós, porque tem visto que tem prosperado. Uma vez por mês, você vai plantar uma semente no nosso ministério. O que Deus tocar no teu coração é revertido aqui para o canal. Os comprovantes que aparecem, eu tenho orado ao Senhor, saúde, prosperidade e multiplicação. Se você não puder, você vai estar orando e eu tenho certeza que Deus vai abrir porta. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. E até o próximo conteúdo. Mas vai me desculpando porque eu achei isso um absurdo. Aí eu não sei o que você vai achar desse vídeo. Coloque aqui nos comentários. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.